1883. Uma cabana de madeira nas montanhas da Virgínia. Uma criança nasce na pobreza mais brutal, sem água encanada, sem eletricidade, sem futuro aparente. Esse menino vai perder a mãe aos 9 anos, vai se tornar criminoso aos 13, e décadas depois vai sentar cara a cara com presidentes dos Estados Unidos, aconselhando sobre economia e liderança. Seu nome? Napoleon Hill. E a jornada dele prova que tudo que ele ensinou, ele viveu primeiro na própria pele. A infância de Napoleon Hill foi brutal. O pai trabalhava como dentista itinerante, viajava semanas, voltava bêbado. A mãe tentava segurar a família sozinha. E quando Napoleon tinha 9 anos, ela morreu. Simplesmente adoeceu e morreu. E aquele menino que já era difícil virou incontrolável, cheio de raiva, cheio de dor, sem saber como processar a perda, e escolheu o caminho mais fácil: violência. Aos 13 anos, Napoleon Hill era líder de gangue nas montanhas da Virgínia. Roubava, brigava, aterrorizava vizinhos. Andava armado. O pai não conseguia controlar. A madrasta tinha acabado de entrar na vida dele e estava assustada. Todos diziam: esse menino vai morrer jovem ou vai para a prisão, não tem salvação. E Napoleon ouvia isso e internamente confirmava: eles estão certos, eu não presto, não tenho futuro. A identidade dele estava sendo formada: criminoso, marginal, perdido. Até que a madrasta fez algo inesperado. Ela chamou Napoleon e disse algo que mudou tudo. Você não é um menino mau. Você é o menino mais inteligente que eu já conheci. Só está usando essa inteligência do jeito errado. E eu vou te dar uma ferramenta para usar direito. Ela entregou uma máquina de escrever velha e disse: escreve. Escreve sobre o que você sente, sobre o que você vê, sobre as pessoas daqui. Transforma essa raiva em palavras. Napoleon olhou para aquela máquina e, pela primeira vez em anos, sentiu algo diferente de raiva, curiosidade. Ele começou a escrever. Diários primeiro, depois histórias sobre as pessoas da cidade. E descobriu que tinha dom para isso. As palavras fluíam, e quando ele escrevia, a raiva diminuía. Ele estava canalizando energia destrutiva para algo criativo. Sem saber, estava aplicando o que décadas depois chamaria de transmutação de energia. Aos 15 anos conseguiu emprego como repórter num jornal local. Ganhava quase nada. Mas era começo. Era identidade nova. Jornalista, não criminoso. Escritor, não marginal. E isso salvou a vida dele. 1908. Napoleon tem 25 anos. Ainda é repórter pobre. Mas conseguiu uma entrevista que vai mudar tudo. Andrew Carnegie, o homem mais rico do mundo na época. Magnata do aço. Bilionário. Napoleon vai entrevistá-lo para uma revista pequena. Ele chega nervoso na mansão gigantesca. É recebido por Carnegie, que tem olhar penetrante. E a entrevista que deveria durar 1 hora se transforma em 3 dias. Porque Carnegie vê algo em Napoleon e faz uma proposta absolutamente insana. Carnegie diz: eu estudei sucesso a vida inteira. Identifiquei princípios que os homens mais bem-sucedidos seguem. Mas nunca ninguém organizou isso numa filosofia completa. Você vai fazer isso. Vai entrevistar as 500 pessoas mais ricas e influentes da América. Vai descobrir o que elas têm em comum. E vai escrever sobre isso. Vai levar 20 anos. Eu não vou te pagar. Você vai ter que se sustentar enquanto faz. Aceita? Napoleon tem 3 segundos para decidir. E diz sim, sem saber no que estava se metendo de verdade. Comenta coragem se você teria aceitado. Os próximos 20 anos são os mais brutais da vida de Napoleon Hill. Ele viaja à América entrevistando gigantes: Henry Ford, Thomas Edison, Theodore Roosevelt, Alexander Graham Bell. E enquanto isso trabalha em empregos paralelos para sobreviver. Mas o dinheiro nunca é suficiente. Ele casa, tem filhos, e não consegue sustentá-los direito.
A esposa reclama, com razão. Ele está perseguindo o projeto que não paga nada enquanto a família passa necessidade. E a pressão aumenta ano após ano. 1919, 11 anos depois de começar. Napoleon está quebrado, literalmente sem dinheiro para comida, dormindo em sofás de amigos. A esposa ameaça deixá-lo, e ele pensa seriamente em desistir, queimar tudo que escreveu, voltar a ser só jornalista comum, esquecer Carnegie e essa missão impossível. Ele tem 40 páginas de anotações, entrevistas com os maiores nomes da América, mas nada publicado ainda, nada concreto, só sacrifício, só dor, só promessa vazia. E então acontece algo que ou o quebra completamente ou o salva. Ele recebe carta, de Carnegie, já idoso, quase morrendo. A carta diz: não desista agora. Você está mais perto do que imagina. O trabalho que você está fazendo vai mudar milhões de vidas. Mas só se você terminar. A decisão é sua, glória ou mediocridade. Napoleon lê a carta chorando, e naquele momento toma a decisão definitiva. Vai terminar. Custe o que custar. Perca o que perder. Ele vai completar a missão, e os próximos anos são de foco absoluto. Obsessivo, nada mais importa. Só o trabalho. Só o legado. 1928. 20 anos depois da conversa com Carnegie. Napoleon finalmente publica A Lei do Triunfo. 8 volumes. Filosofia completa do sucesso baseada nas entrevistas. O livro é lançado. E quase ninguém compra. Fracasso comercial. Napoleon está falido de novo, deprimido, destruído. Passou 2 décadas da vida nisso e ninguém quer ler. A esposa o deixa. Leva os filhos. Ele fica sozinho num apartamento barato, olhando para os 8 volumes que deveriam ter mudado o mundo, mas que ninguém leu, e considera suicídio seriamente. 1937. 9 anos depois. Napoleon tem 54 anos. Quebrado, divorciado, fracassado. Mas ele reescreve tudo. Condensa os 8 volumes em um livro mais acessível. Muda o título. Agora se chama Pense e Enriqueça. É publicado no meio da Grande Depressão. Pior momento possível. Mas algo acontece. O livro começa a vender. Devagar no começo. Depois mais rápido. E de repente explode. Vira fenômeno. Pessoas desesperadas pela depressão compram buscando esperança. E encontram. E compartilham. E em 2 anos já vendeu milhões. Napoleon Hill passa de falido a rico da noite para o dia. Mas mais importante que dinheiro, ele finalmente tem propósito realizado. A missão que Carnegie deu está completa. E o impacto é maior do que ele sonhou. Presidentes começam a chamá-lo. Franklin Roosevelt o consulta sobre economia. Dwight Eisenhower sobre liderança. Ele vira conselheiro dos mais poderosos. Aquele menino pobre das montanhas que quase virou criminoso está agora sentado com presidentes discutindo o futuro do país. E tudo porque ele não desistiu quando deveria ter desistido. Comenta persistência se você entendeu a lição. Mas aqui está o que a história de Hill ensina profundamente. Ele não teve sorte. Ele teve inferno. Perdeu a mãe, quase virou bandido, passou 20 anos em projetos sem pagamento, faliu, perdeu família, fracassou na primeira publicação, considerou suicídio, e se ele tivesse desistido em qualquer um desses pontos, ninguém teria culpado. Eram razões legítimas para parar, mas ele não parou. E essa é a diferença entre pessoas que realizam e que quase realizam. Perseverança além do razoável. Hill viveu tudo o que ensinou. Desejo ardente? Ele teve obsessão de 20 anos. Fé? Continuou quando todas as evidências diziam para parar. Decisão? Aceitou missão de Carnegie em 3 segundos. Persistência? 28 anos entre começar e ter sucesso real. Mastermind? Entrevistou e aprendeu com 500 mentes brilhantes. Transmutação de energia? Transformou raiva de menino em filosofia que mudou o mundo.
Ele não escreveu teoria bonita. Ele documentou própria jornada e jornada de quem estudou. É testemunho, não especulação. 1970. Napoleon Hill tem 87 anos. Rico, respeitado, realizado. Pense, e Henriqueta já vendeu mais de 100 milhões de cópias. Mudou vidas em todo o planeta. E em entrevista final antes de morrer perguntam: valeu a pena? 20 anos de pobreza, casamento destruído, fracassos, sofrimento. Valeu? Ele responde: cada segundo. Porque eu provei que menino pobre de montanha pode sentar com presidentes, que trauma pode virar propósito, que fracasso é temporário se persistência for permanente. Sim, valeu cada lágrima. Ele morre poucos meses depois, mas deixa legado imortal. E aqui está a verdade que a vida dele prova. Você não precisa nascer rico, privilegiado ou sortudo. Napoleon nasceu pobre, perdeu mãe cedo, quase virou criminoso. Não tinha vantagem nenhuma, mas tinha algo que vantagem não substitui. Decisão de não aceitar destino que lhe foi dado, de criar destino novo, de perseguir obsessivamente algo maior que circunstâncias. E essa decisão, mantida por décadas apesar de tudo, muda tudo. Literalmente muda destino. Então qual é a lição da jornada de Napoleon Hill para você? Não é que vai ser fácil. A vida dele prova que não é. Não é que vai dar certo rápido. Levou 28 anos. Não é que você não vai sofrer. Ele perdeu casamento, dinheiro, quase a sanidade. A lição é que se você escolher missão maior que você, se comprometer totalmente e persistir além do razoável, você eventualmente quebra. Você atravessa. E do outro lado há a realização que sacrifício temporário nunca pode comprar. Mas só do outro lado. Tem que atravessar. E tem outro detalhe importante. Hill não fez sozinho. Ele teve madrasta que deu máquina de escrever no momento certo. Teve Carnegie que acreditou nele. Teve 500 pessoas que compartilharam sabedoria. Teve editores que publicaram. Teve leitores que compraram. Ninguém conquista nada sozinho. Você precisa de aliados, de mentores, de mastermind, mas você também precisa ser pessoa que outros querem apoiar. E você vira essa pessoa através de compromisso genuíno com algo maior que próprio interesse. Hill buscava ajudar outros. E foi ajudado por isso. Hoje, décadas depois da morte dele, Pense e Henriqueta continua vendendo milhões. Novas gerações descobrem, aplicam, transformam vidas. E a cada pessoa que lê e melhora, o legado de Hill se expande. Aquele menino pobre das montanhas tocou centenas de milhões de vidas através dos tempos. E vai continuar tocando enquanto houver pessoas buscando sair de onde estão e chegar onde sonham. Isso é imortalidade real. Não de corpo, mas de impacto. De ideias que transcendem morte. De missão que nunca termina porque sempre há alguém precisando. Obrigado por estar aqui. Se a jornada de Napoleon Hill te inspirou, deixa seu like e se inscreve. Comenta legado se você quer deixar algo maior que você mesmo neste mundo. E me diz, qual parte da história dele te impactou mais? Vamos criar uma comunidade que transforma trauma em propósito. Até o próximo vídeo.